Você que está me assistindo, saberia me dizer a diferença entre nacionalidade e cidadania? Isso é um ponto importante e muito relevante para quem vai migrar e pensa nos vínculos de parentalidade. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Já volto. Então, nacionalidade é um tema que a gente sempre tem que falar primeiro quando se trata de imigração. Lógico que se você tem um vínculo parental, você tem tudo mais fácil, né? Se você possui uma ascendência em determinado país, ou você tem um vínculo de segundo grau, você é neto, né? A gente tem países aí como a Itália que nem limite de geração tem. Você pode ser tetraneto e você vai ter direito à nacionalidade. A pergunta que eu fiz sobre a diferença entre nacionalidade e cidadania é muito importante porque as pessoas confundem um pouco. Quando a gente fala em cidadania italiana, a gente fala muito, né? Eu quero a minha cidadania italiana. E quando a gente vai falar em Portugal, a gente fala, eu vou tirar a nacionalidade portuguesa. Isso, gente, dá muita confusão. Eu já tive casos assim, já peguei um processo de nacionalidade para fazer uma nacionalidade de uma filha de português. E ela já era uma senhora, nunca tinha tirado nacionalidade, a filha queria a nacionalidade. Para poder fazer da filha, eu precisava fazer primeiro a dela. E, enfim, a filha encomendou o trabalho, eu fiz a nacionalidade da senhora, ela era filha de português. E quando saiu a nacionalidade dela, veio... quando você faz a nacionalidade, o que você recebe é a sua certidão de nascimento, que aqui em Portugal se chama assento de nascimento. Então, eu recebi o assento de nascimento dela e fiquei feliz porque veio rápido. E aí, então, eu encaminhei para a filha. E a filha ficou muito aborrecida, porque no assento de nascimento dela não constava o nome dela de casada. E aí eu falei, opa, peraí. Ela não sabe o que ela está falando. Ela está confundindo nacionalidade com o resto todo. Porque não é só cidadania, né? Quando você fala nacionalidade, você está dizendo que você é nacional de um país. Ou seja, você nasceu naquele país. Então, se eu faço a sua nacionalidade em Portugal, por exemplo, eu estou dizendo assim, olha só, você está nascendo nesse país. Então, você vai ser um nacional deste país. Agora, você nasceu, você vai casar? Então tudo bem. Então, vamos averbar o seu casamento neste país. Aí, você vai passar a usar o nome do seu marido, né? No caso das mulheres. Então, essa filha ficou muito aborrecida, porque o nome da mãe dela veio só com o nome de solteira. Lógico, primeiro ela nasce, depois ela casa. E aí eu expliquei, olha, temos que fazer a averbação do casamento. E ela perguntou pra mim, mas e o passaporte da minha mãe? E o cartão do cidadão? Gente, cartão de cidadão e passaporte são documentos que a nacionalidade dá o direito de você tirar. Então, a nacionalidade, ela dá direito de você ser cidadão. Ou seja, você nasceu, ótimo, nesse país, você é nacional desse país, então você pode ter direitos nesse país. Então, a cidadania, na verdade, ela é o exercício da nacionalidade, certo? Então, quando a gente fala assim, eu vou tirar minha cidadania italiana, na verdade, você vai tirar a nacionalidade italiana e, por conseguinte, você vai ser um cidadão italiano, porque é óbvio, você vai fazer a nacionalidade e não teria nenhuma lógica você tirar uma nacionalidade para não exercer a sua cidadania, né? Você quer tirar a sua nacionalidade para você ter o seu passaporte, para você ter o seu cartão de identidade, enfim. Agora, sabendo que a nacionalidade, você vai buscar a sua cidadania através da sua nacionalidade. A nacionalidade é um processo.
A cidadania decorre deste processo de nacionalidade, ou seja, cidadania não acontece sem nacionalidade, tá? E a cidadania, você vai exercer os direitos de cidadão naquele país, do qual você já é nacional, mas também você terá deveres, né? Então, vamos ter cuidado com a questão da nacionalidade, porque a nacionalidade te traz a cidadania, mas a cidadania não te traz só direitos, ela também te traz deveres. Então, sempre ficando muito esperto com relação à questão da cidadania. Quando você tira um número de contribuinte, eu vou chamar número de contribuinte, cada país tem o seu nome. No Brasil é o CPF, aqui em Portugal é o NIF, número de identificação fiscal, né? Então, por aí vai, cada país tem o seu nome. Mas, quando você tira o número fiscal, vamos chamar de número fiscal, né? Você está já indo para o ramo do direito tributário. Então, se você não quer ficar residente fiscal em 2 países, quando você é cidadão num país, você corre esse risco. Então, aqui em Portugal, por exemplo, você é um nacional. A partir do momento que você é nacional e você tira os seus documentos, você vai tirar seu passaporte, vai tirar seu cartão de cidadão, enfim, você vai exercer os seus direitos, você também vai ter deveres. Então, para isso, você vai ter que ter um representante legal, isto é, se você não for residir aqui. Porque se você for residir aqui, tem outras questões que não vão ser objeto desse vídeo, né? Esse vídeo aqui eu quis fazer para pontuar essa questão. Outra questão que me perguntam muito, assim, que eu também acho que é muito importante, é aquela dúvida que as pessoas ficam. Se eu tiver mais de uma nacionalidade, eu sou brasileiro e eu quero ser português também, eu tenho minha mãe é portuguesa, ou meu avô é português, ou a minha mãe é portuguesa, mas o meu avô era italiano, enfim. Eu tenho parentalidade com 2 países diferentes e sou brasileiro. Eu posso ter 3 nacionalidades? Isso é uma questão que sempre aparece nos escritórios de advocacia, quer dizer, nos processos que a gente trabalha. Então, eu queria também deixar pontuado aqui nesse vídeo que você pode, dependendo do país, isso é uma regra de cada país, tá? O Brasil é um país que aceita a multiplicidade de nacionalidades. Você pode ter 2 ou mais nacionalidades. Nem todos os países vão aceitar. Isso é uma coisa que você vai ter que pesquisar quando você for fazer a sua 2ª ou 3ª nacionalidade. O certo é que o filho, né, o descendente direto, ele vai ter a dupla nacionalidade dele, a nacionalidade dele por origem, porque ele é filho, ou seja, a nacionalidade originária, né? Agora, ele não perderá essa nacionalidade, ele adquiriu por origem, pelo sangue, né? Mas existem casos em que pode haver a perda da nacionalidade. Isso já é um outro caso. Em casos, por exemplo, de cônjuge, nacionalidade de cônjuge. Eu vou fazer os vídeos de nacionalidade, eu vou fazer cada um nacionalidade de cônjuge, nacionalidade de filho, nacionalidade de neto, nacionalidade de cônjuge, porque são vários tipos. Mas, por exemplo, na nacionalidade do cônjuge, ele pede ao Estado português, né? Tô dando um exemplo para vocês. O cônjuge do nacional português, ele pede ao Estado português para ser português. Ele não é português porque ele é obrigado a ser português. Não tem nenhuma lei que obrigue, né? Então ele vai pedir ao Estado português para ser português. E a nossa Constituição do Brasil diz claramente o seguinte, que você não perde a nacionalidade brasileira se você for obrigado a ficar num país por conta de lei, tendo em vista a lei daquele país.
Desde que a lei daquele país obrigue você a tirar a nacionalidade para estar naquele país, você não perde a nacionalidade brasileira. Mas o cônjuge do nacional português, ele pode ficar no país, por exemplo, com um visto de residência. Ele não é obrigado a ser português. Ele pode ter um visto para acompanhar membro da União Europeia, já que o cônjuge dele é português, e esse visto ele vai durar para sempre. Ele é sem data, né? Ele é vitalício. Então ele poderá viver com esse visto, ele poderá ter o Estatuto da Igualdade, porque existe um acordo entre Brasil e Portugal, existe o Estatuto da Igualdade, onde o brasileiro tem todos os direitos iguaizinhos aos dos portugueses, né, desde que ele tenha residência. E então esse cônjuge, ele não é obrigado a ser português. Ele vai ser português se ele quiser. Ele pede ao Estado português para ser português. Então, em tese, ele perderia a nacionalidade brasileira. Isso está lá no artigo 12 da Constituição Federal. Agora, na prática, isso não acontece. Porque Portugal não vai chegar e falar, olha aqui, Brasil, tem aqui um cônjuge que vai ser português. Isso não acontece, essa comunicação não acontece. Então as pessoas continuam exercendo a nacionalidade, não é a nacionalidade. Os cônjuges que pedem a nacionalidade portuguesa, eles continuam exercendo a sua cidadania no Brasil normalmente. E o que é exercer a cidadania? Tirar passaporte, tirar identidade, tirar título, votar, essas coisas todas, tá? Então eu queria deixar essas duas coisas bem pontuadas aqui para vocês, que nacionalidade não é cidadania, cidadania decorre da nacionalidade, que as pessoas podem sim ter mais de uma nacionalidade, 2, 3, dependendo do país, tá? E que em alguns casos pode ocorrer a perda da nacionalidade. Em próximos vídeos eu vou falar detalhadamente sobre cada tipo de nacionalidade, começando pela nacionalidade portuguesa. Se você está gostando, do que você está ouvindo, se você acha que está fazendo sentido, compartilha já esse vídeo, manda para as pessoas que você acha que possam ter interesse e me diz aí o que você está achando, deixa seu comentário aí que vai ser bom para eu poder incrementar aqui o nosso canal.